Estamos de volta com o programa Conexão. Queremos agradecer a sua audiência neste sábado. Você acompanhando a Conexão aqui pela 106,9 e também pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook e pelo nosso aplicativo. Estou conversando com o professor Rafael de Bittencourt, ele que é pesquisador, né, tem uma longa pesquisa muito ampla sobre a questão do canabidiol, e além de outras coisas também, nós estamos aqui conversando no programa Conexão para desmistificar, e como o professor Rafael falou no primeiro bloco, né, essa questão da maconha. É isso mesmo, que tem substâncias importantes que podem ajudar na saúde das pessoas, na nossa saúde. Professor Rafael, com certeza os nossos ancestrais já sabiam da importância, né? Alguns ancestrais já sabiam da importância da cannabis para a questão da saúde das pessoas. E com o passar do tempo, logicamente, né, se criminalizou o uso da maconha, né, e enfim, a gente sabe o que acontece. Agora tem essa decisão do Supremo Tribunal Federal de descriminalização da maconha. Não é bem assim, é uma questão muito mais técnica, muito mais de avaliar um conjunto como um todo. Eu até já falei aqui no rádio de que é preciso ler a lei, preciso entender o que de fato existe ali por conta dessa decisão. Foi importante esse passo relacionado à descriminalização, com a descriminalização da maconha? Foi importante, do ponto de vista da saúde foi muito importante também, porque assim, muita gente hoje produz o próprio medicamento, né? Tá. Mães, pais dessas crianças com epilepsia, por exemplo, eles começaram a se juntar e fazer, porque pô, não é difícil assim fazer esse medicamento, né? Dá para importar e tudo mais, é caro, mas tem gente que prefere produzir em casa, muito mais barato, e pode, não é uma coisa impossível, né? Perfeito. Então, que mães e pais dessas crianças começaram a se unir, formaram associações de pacientes, inclusive, pediam direito na justiça para poder plantar a planta e aí fazer o medicamento e distribuir entre aquelas famílias, né? E começaram a pedir o direito na justiça para que não fossem presas, né? Porque senão elas poderiam ser presas, claro. Assim como algumas foram, inclusive, pais foram presos fazendo isso. E daí algumas associações começaram a ganhar, de fato, a autorização da justiça para poder plantar e produzir o próprio medicamento para os pacientes daquela associação. A gente tem hoje quase uma dezena de associações aí no Brasil autorizadas, né, a produzir o medicamento. Aqui em Santa Catarina a gente tem também, por exemplo. Então a gente tem várias associações, outras tantas não autorizadas ainda. E começou a ter também pedido individual. Por exemplo, eu, Rafael, sou um paciente. Eu vou lá e peço o habeas corpus para poder ter tantas plantinhas ali eu produzir. A partir dessas plantinhas eu produzir o meu próprio óleo e eu fazer o meu medicamento e me tratar. É possível isso, né? É possível. Então as pessoas pediam esse habeas corpus para elas não correr o risco de serem presas, né? E daí o habeas corpus é isso, é tipo uma autorização, algo nesse sentido. Não sei dizer aqui as palavras corretas do ponto de vista jurídico, talvez, mas é como se fosse uma autorização em que diz, não prende essa pessoa que ela está autorizada a ter essas plantinhas para poder produzir o próprio medicamento. Enquanto valeu o documento? Isso, porque era crime, né? Era crime. Tu tem 5 plantas em casa, era um crime aquilo, né? Ah, mas eu estou fazendo medicamento para o meu filho. Não importa, é crime, tem que ser preso. Então agora, com essa decisão, deixa de ser crime uma certa quantidade, né? Tu descriminaliza, não é mais olhado pela esfera criminal. Okay. Ainda é proibido fumar maconha, ainda é proibido fazer essas coisas e tudo mais, mas não é crime tu ter uma certa quantidade, que vai, no caso das plantas, né, que eles determinaram, até 6 plantas. Então, até 6 plantas não é crime, né? Então, tinha até um mercado dentro do meio jurídico, né? Advogados entravam com habeas corpus, tudo isso é um valor, né? Tem um investimento, quem pode pagar, paga, quem não pode, não paga, para pedir autorização para ter umas plantas, e agora não, com essa determinação, o que acontece é que até 6 plantas não é mais crime. Tu não é criminoso por ter 5, 6 plantas. Então, do ponto de vista da saúde, também facilita muito, né? E eu acho que quem tem 4, 5, 6 plantas em casa não é um traficante, né? De forma alguma vai estar traficando, ganhando, porque é muito pouco, né? Para esse fim, vamos dizer assim. Claro. Então, eu acho que é injustiça mesmo prender alguém, mesmo que não esteja usando ali para fazer um medicamento. E essa questão do medicamento é sempre muito... Dá para falar muita coisa, né? Porque a pessoa que usa a cannabis dela lá para dormir, antes de dormir, para dormir melhor, ao invés de tomar um Rivotril, né? Isso não está fazendo a função de um medicamento também? Será? Não está ajudando na insônia e tudo mais, né? Então, eu acho que era um absurdo mesmo uma pessoa ser presa
por ter isso em casa, por exemplo, né? A pessoa, por exemplo, ela quer tomar 1 litro de uísque antes de dormir. Justo. Né? Ela não é bom para ela, com certeza, mas ela não é uma criminosa por fazer isso. Ela pode fazer. É que usar, sei lá, 5 carteiras de cigarro antes de dormir. Cara, não vai ser bom de forma alguma, mas ela não é uma criminosa. Agora, por que a pessoa tem uma plantinha de cannabis lá e quer fumar uma maconhinha antes de dormir? Por que ela tem que ser uma criminosa? Né? Então, eu acho que isso é interessante, eu acho que corrige um pouco algo que a meu ver, era uma injustiça, mas tem mais ainda para avançar. Assim. Mas do ponto de vista da saúde, é importante isso, porque muitas pessoas lutavam para ter o direito de produzir o próprio medicamento. E agora, talvez, essa luta aí, de alguma maneira, possa ser facilitada, sendo que ela não é criminosa, tendo até 6 pezinhos de planta em casa. Ok, professor, a gente sabe que tudo que é demais, às vezes não é bom, né? A bebida, né? Sim. O cigarro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, assim, usar a maconha, né? E usar as propriedades da maconha para um uso medicinal. Qual é a diferença em relação os efeitos? Tá. Existe diferença? Sim, assim, tu falou uma coisa, né? Até água demais não faz bem, né? Então, a maconha não é diferente. E, sobretudo, é muito importante frisar isso, tem uma idade ali que é uma idade muito importante, assim, para o não uso de substância, de drogas no geral. Perfeito. E a maconha não é diferente. Né? Ali, até os 21 anos, até mais, na verdade, às vezes até 24 anos, tem se falado agora, mas até esses 20 e poucos anos aí, o nosso cérebro está passando por uma série de maturações e desenvolvimento, né? Que está acontecendo um boom ali, que eu falo que é um boom sináptico, muita coisa acontecendo, né? E nesse momento da vida não é legal tu bagunçar as coisas ali, deixa a coisa acontecer, né, de um jeito natural. Então, então, usar maconha nesse período da vida, assim, ali 15, 16, 17, 18 anos, sobretudo usar com muita frequência, né, todo dia e tal, definitivamente não é uma coisa boa. Porque a maconha, hoje a gente tem mostrado, a cannabis é a mesma coisa, inclusive, né? É importante frisar isso. Cannabis é um nome científico, maconha é um nome popular. Assim como, sei lá, Melissa officinalis e erva cidreira, né? Mas a maconha, ela tem, devido a essas funções dessas endomaconhas que a gente tem no organismo, a maconha, a gente sabe que ela dá uma potencializada nas sinapses, que melhora a comunicação entre os neurônios, né? Por isso que um cérebro idoso, um cérebro que tem Alzheimer, Parkinson, tem sido um bom medicamento que tu vai lá e dá uma potencializada naqueles neurônios que estão morrendo e tal, tu melhora a condição. Então, ela tem essa característica de favorecer a sinaptogênese e tudo mais ali. E daí, num cérebro novo, que já está acontecendo isso naturalmente, esse boom, tu vai lá e potencializa, tu dá uma bagunçada. Não precisa desse empurrão, Não precisa desse empurrão, esse empurrão prejudica. Então, a maconha, nessa fase da vida, ela pode ser, sim, muito prejudicial, pode ser muito ruim, né? Mas as crianças que usam o medicamento, mas aquelas crianças, elas estão com um funcionamento já não normal, né, do cérebro, né? Alguma coisa ali não está acontecendo legal, né? Na epilepsia, no transtorno de espectro autista e tal. Então, tu vai lá e equilibra, é diferente, né? Igual uma pessoa que tem TDAH tomar Ritalina e a pessoa que não tem TDAH tomar Ritalina. Por isso, do ponto medicinal, é importante. Sim, do ponto medicinal, nessa época, nessa fase da vida, ainda assim, com muito cuidado, com acompanhamento médico e tudo mais. Mas, assim, o uso que a gente fala, nem é recreativo, tem se falado mais, o uso adulto, porque não é uma brincadeira, não é uma recreação, né? Mas o uso adulto, assim, nessa fase da vida aí, muito cedo, é prejudicial no geral, não é uma coisa boa, né? Pode causar problemas e a dependência pode ser um dos problemas. Perfeito. A pessoa pode vir a se tornar dependente, assim como tem gente dependente de álcool, de cigarro, pode vir a se tornar dependente de maconha também, o que não é legal, né? Tu depender de qualquer coisa não é legal. Professor, suas pesquisas... e as principais pesquisas, vou dizer assim, são baseadas nessa questão da maconha, da cannabis, né? Fala um pouquinho sobre a principal, vamos dizer assim, no início do nosso bate-papo aqui, você já deu algumas dicas aí, mas a base, né, da sua pesquisa relacionada a essa questão da cannabis, e se isso tem andamento, prosseguimento, né, o que pode ser descoberto a mais dentro das suas pesquisas relacionado a esse trabalho? Então, a gente tem feito bastante pesquisa, né, e são bem diversificadas as possibilidades das pesquisas que a gente faz. Eu faço desde pesquisa pré-clínica, que é aquela pesquisa no animalzinho de laboratório, lá dentro de um laboratório, na universidade e tal, até pesquisa clínica, onde a
gente testa em pessoas, né? Por exemplo, eu acabei de submeter essa semana um artigo em que a gente fez uma pesquisa pré-clínica, animal de laboratório, onde a gente induzia algo tipo uma esquizofrenia nos animais e tratamos eles com CBD, canabidiol. Depois até tem que lembrar de falar isso. O canabidiol é uma coisa, cannabis é outra, tem umas diferenças interessantes. Mas a gente tratou esses animais, né, com o canabidiol, esses animais que tinham um comportamento tipo esquizofrenia, e eles melhoraram. Teve umas melhoras bem interessantes. A gente conseguiu ver marcadores inflamatórios no cérebro e tudo mais, diminuiu. Então, esse é um tipo de pesquisa que eu acabei de submeter para uma revista científica, a gente fez. A gente também está com um artigo agora sendo submetido no modelo de neuroinflamação, a gente induz neuroinflamação nos animais, e o óleo de cannabis, o óleo como um todo, não só o canabidiol, foi lá e melhorou aquelas condições relacionadas à neuroinflamação, né? Um cérebro neuroinflamado ficou um pouco melhor e melhorou o comportamento desses animais. E tem pesquisas clínicas também, eu estou para começar agora 2 pesquisas clínicas bem interessantes, uma com o uso do óleo de cannabis para pacientes com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Outra pesquisa clínica com o uso do óleo de cannabis para depressão, a gente vai começar também. E uma terceira bem interessante, que a gente vai usar o creme de cannabis para tratar feridas de pacientes diabéticos, essas feridas crônicas que não cicatrizam e tal, a gente também vai tratar. Então, assim, eu estou sempre muito aberto, né, às possibilidades de pesquisa que envolve a cannabis no laboratório, desde pré-clínica a clínica. A gente também tem umas pesquisas in vitro que a gente fala, que a gente pega uns micro-organismos pequenininhos lá e vamos tentar ver o que acontece em termos de inflamação e tudo mais. Tem um projeto também que envolveu dor e pesquisa com fibromialgia. Então, tem bastante coisa acontecendo, Marcos, bastante coisa mesmo. E sempre tentando pesquisar, sempre tentando entender, né? Sempre tentando mostrar do ponto de vista da ciência se funciona para isso ou para aquilo, qual é o melhor óleo, qual o óleo que de repente não é interessante, por aí vai. Professor, você falou ali da esquizofrenia, né? A gente sabe que tem aí alguns condicionantes ambientais, né, histórico familiar, enfim, até para chegar a um transtorno psicológico, enfim, como é o caso da esquizofrenia. Mas também tem um processo neurológico, né, que é muito, vamos dizer assim, forte nessa questão da esquizofrenia. Eu queria que você falasse um pouquinho do ponto de vista neurológico, né, falando da esquizofrenia. Essas substâncias da cannabis, elas realmente são potenciais assim para resolver esse problema, porque a gente percebe que nos últimos anos apareceu muita gente, né, com vários problemas de saúde mental, e a esquizofrenia não é diferente, né? Assim, a gente tem algumas explicações, mas às vezes foge do senso comum o que aquela pessoa pode ter. A cannabis, ela é realmente uma boa solução para amenizar o problema da esquizofrenia? Então, para eu falar da cannabis na esquizofrenia, eu vou ter que falar sobre algumas coisas que é o canabidiol, a cannabis. Essa diferença que você disse. É importante. A cannabis é a planta, a maconha, né? Dentro dessa planta, tem um laboratório inteiro ali dentro. Tem as substâncias que a gente chama fitocannabinoides, que estão presentes só nessa planta. Tem terpenos, tem flavonoides, tem mais de 500 substâncias ali dentro. Só fitocannabinoides tem mais de 140, por exemplo, né? Desses fitocannabinoides, eles têm vários, né, diferentes, e alguns que eu vou destacar aqui. Por exemplo, o canabidiol, o CBD, que ficou famoso aí, mais popular, né, que todo mundo fala, que tem na farmácia e tal. O canabidiol é um desses fitocannabinoides, dos 140 e poucos que tem na planta. O canabidiol é um. O THC, tetrahidrocannabinol, que também é bem conhecido, é outro fitocannabinoide, por exemplo, né? Enquanto o THC é o responsável pelos efeitos da planta, vamos dizer assim, mais de euforizantes, né? Aquele efeito que todo mundo sabe da prática ou da teoria que a cannabis causa em quem usa ela, muito vem desse efeito, vem do THC, desse fitocannabinoide. O CBD, por outro lado, ele não causa efeito nenhum desse tipo, né? Se a pessoa usar uma planta que só tem CBD, ela não vai ficar high, não vai sentir aqueles efeitos ali, por exemplo. Então, primeiro deixar claro que tem vários fitocannabinoides e eles têm diferentes funções. Na esquizofrenia, o THC, ele é contraindicado. Ele não é bom para esquizofrenia. Bem pelo contrário. Ele pode ser até ruim para esquizofrenia. Né? Uma pessoa que tem ali a tendência, né? Tem histórico de esquizofrenia na família e tal, tem de repente ali alguma questão genética envolvida. Se ela é contraindicada que ela use THC. Porque se ela usar THC, pode precipitar
surtos psicóticos, né? E precipitar todo o quadro ali de esquizofrenia. Uma pessoa que não tem essa tendência, provavelmente não vai acontecer nada. Mas quem tem, então, o THC é contraindicado. Só que, por outro lado, o CBD, o canabidiol, que é esse outro fitocannabinoide que não tem efeitos psicoativos, assim como o do THC, psicotomiméticos, que a gente fala, o CBD, daí sim, talvez possa ser um medicamento para a esquizofrenia. Ele diminui os sintomas da esquizofrenia, né? Então, o óleo que a gente testou, por exemplo, nos nossos ratinhos, ele tinha só CBD. Ele isolou, né? Hoje a ciência consegue fazer isso, os laboratórios, a gente consegue isolar esses fitocannabinoides. Então, a gente isolou o CBD e testou só ele, e daí foi bom. Se a gente tivesse testado o THC, provavelmente teria sido pior, entende? Mas dá para ter medicamento com CBD sem THC, por exemplo, hoje. É possível, né? Mas o THC é importante dizer que ele para algumas coisas ele é importante. Tipo, para dor. Quem sofre de dor crônica precisa de THC, porque só o CBD não dá conta do recado. O THC é muito importante para dor crônica. Então, na esquizofrenia tem isso. O CBD é bom, mas o THC não é bom. É contraindicado, inclusive. Ok. Estamos com o programa Conexão, conversando com o professor Rafael, professor universitário, está aqui conosco neste sábado, falando um pouco sobre a maconha, sobre a importância, né, das substâncias, como ele falou ainda há pouco, para a saúde das pessoas, em vários aspectos. Nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco do programa Conexão. Não saia daí.